Homilia sobre a humildade, Basílio de Cesareia. Se o homem tivesse conservado a glória na qual Deus o criara, sua elevação seria real e não imaginária. Ele seria glorificado pelo poder do Altíssimo, instruído pela sua própria sabedoria. Dessa forma, poderia desfrutar das bênçãos da vida eterna. Mas desde que renunciou à glória do Senhor, tem desejado de forma ambiciosa uma outra que jamais poderia alcançar, pondo a perder aquela que está a seu alcance. Agora, o seu único recurso, o único meio de curar sua doença é restabelecer a dignidade perdida. É através dos sentimentos humildes. Isto não quer dizer que se deva imaginar um mero aparo de glória em si mesmo, mas buscar glorificar-se em Deus. Somente assim o homem corrigirá seus erros e curará sua doença, apressando-se para voltar ao preceito divino do qual se afastou. O demônio fez o homem apegar-se à esperança de uma falsa glória e não cessa em atormentá-lo por esse mesmo motivo, empregando diversos artifícios para surpreendê-lo. Ele o deslumbra pelo brilho das riquezas, de modo que receba aplausos e, ao mesmo tempo, desperte a inveja por aumentá-las. Contudo, as riquezas incapazes de levar à bem-aventurança trazem consigo um perigo real para aqueles que a elas se expõem. Acumulá-las pode inspirar a ganância e, portanto, já não serve para a elevação do espírito. Constantemente ela cega os homens, torna-os insolentes, produzindo nas suas almas um efeito semelhante àquela da inflamação do corpo. O corpo inchado e muito quente não é sinal de saúde. Pelo contrário, é um sinal de perigo, de algo que pode causar a morte. O orgulho tem um efeito bastante semelhante à alma. Mas não é apenas pela riqueza que o homem se envaidece. Além de pompa, da qual ele se cerca e gosta de ostentar, das mesas suntuosas das quais pode se servir, das vestimentas magníficas e das belas casas que constrói e decora, ou ainda do grande número de servidores e da multidão de aduladores que traz consigo. O lugar que ocupa pode depender da aprovação e dos caprichos do povo, e isso pode dar margem a uma arrogância sem limites. Se o povo lhe confere uma distinção, nomeando um desses cargos elevados, ele pensa estar acima do gênero humano. Imagina-se andando nas nuvens, desmerecendo os outros, levantando-se contra aqueles a quem deve a sua nomeação. Insensato! Mal pode perceber que toda essa glória que o reveste é ainda mais ligeira do que um sonho, que todos os aplausos que recebe não são mais do que ilusões, pois tais glórias e tais aplausos são feitos e destruídos pelos meros caprichos do povo. Assim se deu com o extravagante filho de Salomão, ainda mais jovem de espírito do que de idade. Ameaçava tratar o povo de forma mais dura ao invés de com ele ser mais amável e benevolente. Conferir 1 Reis 12. Então, desta forma, perdeu seu reino por conta da mesma ameaça pela qual ele esperava reinar com mais autoridade. Assim também perdeu a dignidade que havia herdado de seu pai. A habilidade das mãos, a agilidade dos pés, os prazeres do corpo, que refletem o triunfo das paixões e as amarras do tempo, enchem o homem de orgulho e confiança, afastando-o da reflexão sobre toda a criatura ser como a erva e toda a sua glória como a flor dos campos. A erva seca e a flor fenece. Assim eram os gigantes orgulhosos e também o insensato Golias, que estava a desafiar Deus. Ou ainda Adonias, que estava orgulhoso de sua beleza, e Absalão, que idolatrava sua longa cabeleira. E a sabedoria e a prudência, que de todos os bens humanos parecem ser os maiores e mais sólidos, também podem inspirar o orgulho através de uma falsa grandeza. E tanto a sabedoria quanto a prudência para nada servem quando separadas da sabedoria de Deus. As ciladas que o demônio prepara contra o homem não o farão vencer.
Com suas artimanhas, ele amaldiçoa mais a si mesmo do que aqueles a quem ele deseja afastar de Deus. Ele está traindo a si mesmo. Nutre cada vez mais maiores sentimentos de revolta contra Deus, pois vê-se condenada a uma morte eterna. Portanto, encontra-se apanhado na armadilha que havia montado contra o Senhor, sacrificando-o na cruz, onde ele esperava ser crucificado e fazendo sofrer a morte que ele desejava sofrer. Mas se o príncipe deste mundo, este espírito insensível, este grande e primeiro mestre da sabedoria mundana, se encontrou preso pelas suas próprias armadilhas, se caiu por si mesmo na extrema loucura, o que diríamos de seus discípulos e seguidores? O que diríamos de seus discípulos e seguidores? Por mais hábeis que sejam, jactando-se de possuir a sabedoria, tornando-se tolos, Romanos 22. O faraó, que havia calculado de forma muito hábil a perda do povo de Israel, jamais poderia prever o obstáculo que impossibilitaria todos os seus objetivos. Uma criança que deveria morrer em função das suas ordens, criadas secretamente em seu próprio palácio, destruiu o poder do soberano e toda a sua nação, salvando o povo de Israel. O homicida Abimeleque, filho bastardo de Gideão, ordenou um massacre contra seus 70 irmãos, acreditando que assim asseguraria o poder soberano. Depois voltou-se contra aqueles que o ajudaram na carnificina, fazendo seus inimigos, e por fim veio a morrer por uma pedra atirada por uma mulher em sua cabeça. Os judeus, segundo um raciocínio que criam muito sábio, tomaram partido contra o Senhor, o que fora desastroso a eles mesmos. Se o deixamos assim, todos crerão nele, e os romanos virão, destruindo o nosso lugar santo e a nação. João 11:48. Com essa justificativa, resolveram, a fim de salvar sua nação, levar Jesus Cristo à morte. Assim, eles foram expulsos da própria nação e privados de suas leis e sua religião. Poderia provar por mais uma infinitude de exemplos como a sensatez humana pode se tornar enganosa, limitando a visão mais do que se imagina. Por mais esclarecidos que estejamos, não devemos nos orgulhar nem da sabedoria nem de alguma outra vantagem, mas seguir o sensato conselho da bem-aventurada Ana. Cântico de Ana, conferir 1 Samuel 2, do verso 1 a 10. E do profeta Jeremias, que o sábio não se glorie na sua sabedoria, que o valente não se glorie na sua valentia, que o rico não se glorie de sua riqueza. Jeremias 9:23. Mas então, de que o homem pode se gloriar? De que ele é grande? Mas aquele que quer se gloriar, glorie-se disto, que ele tenha inteligência e me conheça, porque eu sou o Senhor que pratico o amor, o direito e a justiça na terra. Jeremias 9:24. Deus o diz pela boca do mesmo profeta. A grandeza do homem, sua glória, sua dignidade, consiste em conhecer aquele que é, de fato, glorioso. Unir-se-á a ele, buscando a glória do Senhor da glória. Diz-nos o apóstolo: ora, é por ele que vós sois em Cristo Jesus, que se tornou para nós sabedoria proveniente de Deus, justiça, santificação e redenção, a fim de que, como diz a Escritura, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. 1 Coríntios, capítulo 1, do verso 30 a 31. Portanto, a verdadeira e a perfeita maneira de nos gloriarmos em Deus é não nos orgulharmos da nossa justiça, mas se reconhecer por nós mesmos somos privados da justiça verdadeira e que não somos justificados senão pela fé em Jesus Cristo. São Paulo se gloriou no desprezo de sua própria justiça, e foi nessa disposição que ele procurou a glória que nasce da fé em Jesus Cristo, aquela que vem de Deus pela fé, pela qual ele conheceu o nosso Senhor, pela qual ele conheceu a virtude de sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos. E conforme morria para si, esforçou-se a alcançar a bem-aventurança da ressurreição dos mortos. Conferir Filipenses 3:9.
Deste modo, vem tombar toda a grandeza do orgulho, e já não vos resta nada, ó homens, para que possais vos exaltar, dado que toda a vossa glória e toda a vossa esperança consiste em mortificar tudo o que está em vós para buscar a vida que vos une a Jesus Cristo. Vida esta que, desde o princípio, fora nos dada aqui na terra. Vivemos somente pela bondade e pela graça de Deus. Sim, pois é Deus quem opera em vós o querer e o realizar, segundo a sua boa vontade. Pelo seu Espírito, Deus nos revela a sabedoria que destinou para a nossa glória. Confere 1 Coríntios 2, versos 7 a 10. Deus nos dá a força para os trabalhos, como nos diz São Paulo. Trabalhei mais do que todos eles, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. 1 Coríntios 15, 10. Deus afasta-nos dos perigos de qualquer esperança estritamente humana. Recebíamos em nós mesmos a nossa sentença de morte, para que a nossa confiança já não se pudesse fundar em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Foi Ele que nos libertou de tal morte e nos libertará. Nele depositamos a esperança de que ainda nos libertará da morte. 2 Coríntios 1, verso 9 a 10. Pergunto-vos, então, por que vos orgulhais das vantagens que possuis, ao invés de render graças àquele de quem tendes recebido todos esses dons? Ou como pergunta São Paulo, pois quem te distingue? Que possuis que não tenha recebidos? 1 Coríntios 4, 7. Não conheceis a Deus por vossa própria virtude, mas porque Deus quis vos conhecer. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo conhecido por Deus, não fostes, por vossas próprias virtudes, elevado ao conhecimento de Jesus Cristo. Mas o mesmo Jesus Cristo é quem a vós se manifestou quando veio ao mundo. Não que eu já o tenha alcançado ou que já seja perfeito, mas prossigo para ver se alcanço, pois que também já fui alcançado por Jesus Cristo. Filipenses 3,12. Diz o mesmo apóstolo. E o Senhor mesmo proclama, não foste vós que me escolhestes, mas fui eu que escolhi a vós. João 15,16. Seria, portanto, possível vos vangloriardes dessas honras que pela misericórdia vos foram concedidas? Ora, se tu estás firmes pela fé, não te ensoberbeça, mas teme. Romanos 11, 20. Pois o julgamento sucede à graça. E o soberano juiz vos fará prestar contas das graças que recebestes. Se não podeis compreender que recebeste uma graça e que, por um excesso de presunção, fizestes da graça um mérito, sabei, não sois mais dignos aos olhos do Senhor do que Pedro. Não amareis o Senhor de forma mais veemente do que este apóstolo, a ponto de querer morrer por ele. Mas mesmo São Pedro se permitiu dizer essas palavras presunçosas. Ainda que todos se escandalizem por tua causa, eu jamais me escandalizarei. Mateus 26, 33. Assim que foi abandonado a própria fraqueza e caiu na negação. Devido a seu erro, aprendeu a ser mais cauteloso e a regrar suas fraquezas e compreendeu perfeitamente que, estando prestes a ser engolido pelas ondas, fora salvo pelas mãos de Jesus Cristo. Assim como na tempestade do escândalo, fora salvo pelo poder do mesmo Jesus Cristo, que havia lhe prevenido daquilo que haveria de acontecer. Simão, Simão, eis que Satanás pediu insistentemente para vos peneirar como trigo. Eu, porém, orei por ti, a fim de que tua fé não desfaleça. Quando, porém, te converteres, confirma as teus irmãos. Lucas 22, do verso 31 a 32. Após repreender São Pedro, Jesus Cristo o fortificou na sabedoria para que ele pudesse reprimir todo o sentimento de vaidade e aprendesse a regrar as suas fraquezas.
Lembrai-vos do fariseu soberbo na parábola que se enchia de confiança em si mesmo e atacava abruptamente o publicano imprudente. Conferir Lucas 18, verso 11 a 14. Pelo orgulho, perdeu a glória da justiça, ao passo que o publicano foi para casa justificado, porque glorificou o Senhor, quando sequer ousou olhar para o céu e com humildade bateu no peito, condenando a si. Que este exemplo de um grande mal causado pelo orgulho vos seja instrutivo. O fariseu orgulhoso perdeu a justiça. Sua presunção o afastou da recompensa. Foi colocado abaixo do pecador humilde porque se exaltou, presumindo estar salvo antes do julgamento de Deus. A vós digo, não vos coloquei acima de ninguém, nem mesmo acima dos grandes pecadores. Muitas vezes a humildade salva aqueles que cometeram grandes pecados. Jamais vos declarei justos a vós mesmos em prejuízo de um outro, temendo que, justificados por vossos próprios julgamentos, não sereis condenados pelo julgamento de Deus. Como disse Paulo, não julgo a mim mesmo, verdade, e que minha consciência de nada me acusa, mas nem por isso estou justificado. Meu juiz é o Senhor. 1 Coríntios 4:3. Enfim, quando credes ter feito uma boa ação, rendei graças a Deus sem vos exaltar, elevando-vos acima do vosso próximo. Cada um examine a sua própria conduta, então terá de que se gloriar por si só e não por referência ao outro. Gálatas 6:4. Adverte Paulo. Pois quem tenhais confessado a fé ou sofrido o exílio pelo nome de Jesus Cristo, ou ainda sustentado austeros jejuns, qual a importância disso chegar ao conhecimento do vosso próximo? Não é um outro que se beneficia, mas vós. Temei, portanto, uma queda semelhante à do demônio, que pretendendo elevar-se acima de tudo foi precipitado abaixo de todos. Do mesmo modo se deu às quedas dos israelitas. Elevaram-se acima das nações que julgavam impuras, mas se tornaram eles mesmos impuros, ao passo que as nações foram purificadas. Sua justiça era como panos imundos. Enquanto a iniquidade e a impiedade das nações eram apagadas pela fé. Em suma, lembrai-vos da bela máxima dos provérbios. Se o Senhor escarnece dos zombadores, ele concede a graças aos humildes. Tenhais sempre nos lábios estas palavras do Senhor, pois todos os que se exaltam será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Não sejais, então, juízes de vós mesmos, porque o fazeis com muita benevolência, levando em conta o bem que credes pertencer-vos, e esquecendo tão facilmente o mal. Fácil é para vós aplaudir vossas boas ações de hoje, perdoando vossas faltas de ontem. Então, quando o presente vos inspirar o orgulho, lembrai-vos do passado, e vós restringireis a soberba. No caso de ver alguém próximo cair no pecado, pensai em tudo o que ele fez ainda faz de bom. E muitas vezes percebereis, examinando com muito cuidado a vossa própria conduta, que essa pessoa é ainda melhor do que vós. Deus não examina o homem em partes. Eu virei a fim de reunir todas as nações e línguas. Isaías 66:18. Diz por seu profeta. Repreendendo Josafá de um pecado que veio a cometer, não esqueceu de lembrar as suas boas ações. Todavia foi encontrado em ti algo de bom. 2 Crônicas 19:3. Repitamos, sem cessar, essas reflexões e outras semelhantes para combater o orgulho, humilhando-nos para que sejamos exaltados, imitando o Senhor que desceu dos altos céus, na mais profunda humildade e pela mesma humildade foi elevado à mais alta glória. Toda a sua vida é para nós uma lição de humildade. Nascido num estábulo, sem ao menos uma cama, criado por um simples artesão e uma mãe pobre, submisso a seu pai e sua mãe, ouviu as instruções que lhe deram, ainda que não fosse necessário, e quando falava, escutavam-no, com admiração devido à sua sabedoria. Pela própria vontade, submeteu-se ao batismo pelas mãos de João, ou seja, o Senhor foi batizado pelo servo,
Jamais se opôs àqueles que se levantaram contra ele, e não fez sentir seu poder infinito, como se suas forças fossem superiores a deles. Enfim, ficou abandonado a uma autoridade passageira, todo o poder do que ele é suscetível. Como um criminoso, foi posto diante dos sacerdotes e governador, sofrendo em silêncio as calúnias, mesmo podendo facilmente confundir seus caluniadores. Depois de receber bofetadas e ter seu rosto coberto de escarros por vis escravos, foi entregue à morte, e morte de cruz, a mais infame dentre os homens. Tal foi sua vida mortal, do começo ao fim. Após tamanha humilhação, subiu aos céus numa admirável e gloriosa ascensão, da qual fizeram parte aqueles que haviam compartilhado das suas humilhações. Entre esses, os primeiros foram os bem-aventurados discípulos que, entregando-se a uma vida errante, percorreram o mundo, atravessando terras e mares, pregando por toda parte, onde foram atormentados, apedrejados, perseguidos e, enfim, condenados à morte. Tais são os divinos exemplos que temos diante dos olhos. Esforcemo-nos para imitá-los, a fim de que a humildade nos traga a eterna glória, o dom perfeito e verdadeiro de Jesus Cristo. Como então chegaremos a suprir os movimentos tão prejudiciais do orgulho? Como então chegaremos a suprir os movimentos tão prejudiciais do orgulho? E como podemos aumentar os sentimentos tão vantajosos da humildade? Essas coisas se darão quando passarmos a exercer continuamente a humildade, sem negligenciar nada daquilo que nos pode causar um mal maior. A alma se modela, por assim dizer, e toma tal ou qual forma de acordo com seus gostos e seus costumes. Assim que todo o vosso exterior, vossos hábitos, vossa diligência, vossa alimentação, vossa habitação, vossa cama, vossa casa e toda a mobília que nela se encontra sejam simples e modestas. Que vossas palavras, vossos cantos e vossas conversas estejam livres de ostentações. Se falardes ou cantardes em público, não demonstrei nem muito luxo nos vossos discursos, nem muita condescendência na vossa voz. Jamais entreis em disputa com orgulho e vaidade. Subtraei de tudo aquilo que inspira grandeza e aparências. Sede corteses com os vossos amigos, amáveis com os vossos servidores, pacientes com as pessoas violentas, humanos com os humildes. Consolai os aflitos, visitai os que estão tristes, e não desprezeis pessoa alguma. Falai a todos com doçura, respondeis sempre de maneira agradável. Sedes educados e afáveis com todos. Evitai falar favoravelmente de vós mesmos, e não disponhais de outro para fazê-lo. Jamais vos permitais propósitos desonestos e reconheceis sinceramente vossos pecados, a fim de imitar o justo que começa por acusar-se a si mesmo. E para assemelharmos a Jó, que não temeria dizer diante da multidão de alguma maldade tivesse cometido, que vossas reprimendas não sejam nem muito bruscas, nem muito duras, e tampouco penosas, pois isso anuncia a arrogância. Não se deve condenar os outros por pequenas falhas, como se fosseis perfeitamente justos. Tratai com bondade aqueles que caíram em qualquer pecado, ajudando-o a levantar com doçura, da forma como nos exorta o apóstolo, refletindo sobre vossas próprias vidas e temendo ser tentados na mesma forma que eles. Confere 1 Coríntios 4:14, do verso 14 a 21. Guardai-vos para não serdes glorificados diante dos homens. Lembrai-vos da palavra do Salvador sobre buscar a glória dos homens e fazer o bem apenas para serdes vistos. Conferir Mateus 6, verso 2 a 5. Quem agir assim perderá a recompensa que vem de Deus. Portanto, não façais mal a vós mesmos querendo parecer justo aos olhos dos homens. Conferir 1 Pedro 5,3.
dado que Deus é a grande testemunha de nossas ações. Ambicionai a glória junto a Deus, que vos concederá uma magnífica recompensa. Mateus 20, do verso 25 a 28. Também verso 23 a 8. Se estiverdes acima dos outros, se os homens vos glorificam e vos honram, não vos diferencieis deles. Tratai-os como iguais a vós mesmos, sem o desejo de dominar a herança do Senhor, e sem tomar como modelo os príncipes dos séculos. O Senhor ordena que quem quiser ser o primeiro deve ser o servo de todos. Conferir Marcos 10:44. Para não mais me estender, digo em poucas palavras: praticai a humildade como deve fazer um homem que a ama. Amai esta virtude e ela vos levará à glória. Eis o meio de alcançar a verdadeira glória, que já está na sociedade dos anjos, junto a Deus. Jesus Cristo vos reconhecerá diante dos anjos como seus discípulos e vos glorificará se vos tornardes imitadores de sua humildade. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. A Deus nosso Senhor, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Assim seja. Amém.